Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Tenho percebido que estão conseguindo fazer as atividades sem muita. Algumas dúvidas surgindo, mas não tantas. Assim, são conteúdos que são conteúdos de revisão, né? Porque a gente já conhece, então a gente faz uma revisão e amplia o nosso conhecimento, né? Frente a ele. E vamos sempre aprendendo coisas novas para a gente conseguir fazer novas atividades e sempre que aparece um desafio diferente, a gente está pronto para realizá-lo. Muito bem. Então, hoje é quinta-feira. A nossa aula de hoje é de português no livro e de ciências na folha. Hoje é quinta, dia 25/6. Então, vamos lá. A minha atividade de português é essa aqui, ó, página 134, estudo da língua. Então, fala assim, ó, pronome pessoal do caso oblíquo. 1. Releia o primeiro parágrafo do artigo de divulgação científica NHAC, que é o artigo das plantas carnívoras. Fala assim, as plantas carnívoras têm esse nome porque capturam e digerem seres vivos, mas você não precisa ter medo. Elas são tão pequenas e delicadas que não oferecem perigo para nós. Aí diz assim, responda. A que substantivo a palavra em destaque se refere? Então ele quer saber, aqui ó, o elas se refere a quem nesse caso do texto. Então, nesse caso aqui, gente, se refere às plantas, né? Eu estou falando das plantas carnívoras. Então, o elas é referente às plantas. Essa é a resposta que tem que colocar. Aí o menininho tá falando assim ali, ó. Você já sabe que palavras como eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas são chamadas de pronomes. Os pronomes a gente usa muito quando vai conjugar verbo, né? Pra gente saber como que vai encaixar num texto ou numa frase, a gente tem que saber conjugar verbos. Aí diz assim na número 2. Agora, releia o início do terceiro parágrafo do mesmo artigo. As plantas carnívoras atraem os bichinhos com suas cores e perfume, mas cada espécie tem um jeito de prendê-los. Quem vai ser prendido dentro da planta? Aí fala assim, observe a palavra em destaque, que é o los, do prendê-los. Que palavras ela está substituindo? Então aqui eu tenho que pensar, quem que vai ser preso dentro da planta? São os bichinhos, né? Então aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, esse los quer dizer que é os bichinhos. Então escreve aí os bichinhos. Muito bem, agora a página 135, número 3. O professor vai ler o trecho da atividade 2, substituindo a palavra em destaque pelo substantivo a que se refere. Responda. O uso da palavra em destaque foi importante? Por quê? Então, gente, nesse momento foi importante. Por quê? Porque eu evitei de repetir a palavra novamente. Então, você pode escrever aí que sim, que usando o pronome, eu não preciso repetir a palavra, que é o mais importante. Quando a gente faz um texto, se eu ficar repetindo sempre a mesma palavra, o texto fica cansativo. E acaba que a gente cansa de ler ele sem antes de terminar. Então, é por isso. Então, vamos lá. Então, a resposta o uso da palavra evitou a repetição desnecessária de outras palavras. Então, é isso. O pronome, ele tira a repetição, né? Eu uso o pronome em vez de usar a palavra. Muito bem. Gente, essas respostas também, elas são mais pessoais. Tranquilo do jeito que responder. Desde que você responda que você evitou de repetir a palavra e usou o pronome, já tá certo, já tá valendo. Aí aqui embaixo, ó, aqui nesse primeiro quadradinho, ó, vamos lá. Acompanha aí comigo. As palavras lo e los são pronomes pessoais do caso oblíquo. Lembra que a gente já aprendeu as do caso reto? Agora é a do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são palavras que substituem o substantivo ou outro pronome pessoal. Então, ali tem um quadro que fala assim, ó, conheça outros pronomes pessoais do caso oblíquo. Aí, aqui nesse quadro, eu tenho toda a explicação. Então, acompanha comigo. Começamos lá. Primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular. O, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural. Nos, conosco. Segunda pessoa do plural. Vos, convosco. Terceira pessoa do plural. Os, as, lhes, se, si, consigo. Parece um pouco estranho e difícil no começo. Mas quando vocês param para perceber os textos que a gente lê,
A gente já conhece isso, a gente já está interagindo com esses pronomes há muito tempo. Só a gente não conhecia eles assim dentro do quadradinho, mas a gente já conhece eles pelo fato da gente escrever texto, da gente fazer leituras de livros. Eles estão lá de uma forma que a gente quase nem percebe, mas eles estão lá. Observação. Os pronomes o, a, os, as têm também as formas de lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Então, são variações, né? Muito bem, agora vamos lá para a página 136, aqui em cima, ó. Ali fala assim, número 4. Algumas palavras foram repetidas desnecessariamente. Leia-as, descubra quais são essas palavras, que pronomes podem substituí-las e reescreva as frases. Então, vamos lá, presta atenção na primeira frase. A mariposa folha pousa entre as folhas mortas e se torna quase invisível. Ninguém consegue ver a mariposa folha ali. Vocês viram que ele fala 2 vezes mariposa folha? Então, vamos lá. A resposta dessa aqui vai ficar assim. Olha o tanto que fica melhor. Acompanhe aí para escrever. A mariposa folha pousa entre as folhas mortas e se torna quase invisível. Ninguém consegue vê-la ali. Ponto. Simples, gente. Eu troco uma palavra por um pronome e a minha frase já modificou toda na leitura, porque fica muito melhor de falar. Até porque mariposa folha é um substantivo que é difícil a gente falar. É uma palavra que ela já é complexa. Então, você substituindo fica muito mais fácil. Muito bem. Agora tem a de baixo, essa aqui do escorpião, ó. Desse desenho aqui a frase. O escorpião fêmea dá à luz a seus filhotes. Pega seus filhotes assim que nascem e carrega seus filhotes nas costas por 2 semanas. Pensa, ele repetiu seus filhotes 3 vezes. Não tem necessidade. Vai ficar da seguinte forma. O escorpião fêmea dá à luz seus filhotes. Pega-os assim que nascem e carrega-os nas costas por 2 semanas. Não é muito mais simples, gente? Muito mais fácil, muito mais bonito de escrever e de ler. Vamos voltar agora lá para a parte da mariposa. Tem que circular essa mariposa aqui, ó, a de baixo. A segunda, eu vou circular essa aqui. Lembra que tem circulares que repetem? Mariposa folha, essa aqui eu circulo. E nessa aqui de baixo, eu vou circular esse filhote aqui na segunda linha e esse filhote aqui na terceira linha. Porque o primeiro eu posso deixar, porque eu vou repetir ele na frase, né? Mas o outro não. O outro não tem necessidade nenhuma, gente, de repetir. Certinho? Muito bem. Então, a atividade do livro é essa. Aí agora vocês têm uma atividade para casa na página 306, é a lição 28, página 306. É sobre o que a gente acabou de ver, sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vocês vão ler e fazer atividade. Essa aqui não tem dificuldade, eu acredito, vai dar conta de fazer tranquilamente, porque ela é só substituições como a gente acabou de fazer. Então, é agora a hora que eu vou ver se vocês entenderam ou não. Lembrando, tem dúvida? Manda uma mensagem que a gente resolve, não tem problema. O importante é vocês assistirem os vídeos, tentarem fazer e acompanhar. E se tiver dúvida ainda, a gente conversa e vai tirando as dúvidas, tá bom? Muito bem, então terminou o português, né, no livro. Agora vamos para ciências, que é na folha, gente. Essa tarefa aqui de ciências pode ser feita nessas 2 folhas aqui, ó. Que essa aqui depois eu vou colar lá no caderno de vocês. Então vamos lá. Ciências, os vegetais. Acompanhe a leitura aí com a tia. Os vegetais são seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Costumamos chamar os vegetais de plantas. Algumas plantas vivem na terra, outras crescem na água ou apoiam-se em outras plantas. Para se desenvolver, a maioria das plantas precisa de ar, água, luz, calor e terra. As plantas produzem parte do oxigênio que respiramos. Com as plantas também podemos fazer remédios, fabricar objetos, fazer tecido. Muitas delas são usadas como alimento. Na natureza existem diversos tipos de planta. O ambiente das plantas. O lugar onde uma planta vive é o seu ambiente ou habitat. As plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres. As raízes desse tipo de planta absorvem da terra a água e os sais minerais que elas precisam. Aí ali embaixo fala assim, as plantas que vivem na água são chamadas de plantas aquáticas.
Aquáticas. As raízes desse tipo de planta absorvem água, sais minerais dos rios, lagos e mares. Então, as plantas terrestres, eu tenho como exemplo as árvores, as flores, né? Que a gente vê nos mais diversos lugares. E as plantas aquáticas, eu posso dar como exemplo a Vitória Régia. Quem estava na escola no passado, acredito que todo mundo estava, lembra que a gente fez no pátio a pintura de um pratinho que era o símbolo de uma Vitória Régia? Mas isso a gente fez lá na semana do folclore. Mas aquilo é uma Vitória Régia, é aquela folha enorme que fica na água, até os sapinhos gostam de ficar em cima delas. E aquela é a Vitória Régia, ela se alimenta totalmente dos nutrientes e sais minerais que ela pega e absorve do rio. Então é muito interessante, né, gente? E também tem a questão das algas do mar também, que existe água para purificar a água e ela se alimenta dos nutrientes que ela vai pegando da água do mar. Então a natureza é muito incrível, né? Se a gente parar para pensar, ela é muito maravilhosa. Ela consegue se refazer e se reconstituir muito rápido e alimentar e manter todas as espécies que tem na sua fauna e na flora. Muito bem, agora na outra página eu tenho uma atividade. Eu quero que vocês pintem essa atividade para ficar bem bonito, porque ela é super tranquila de fazer. Então fala assim, ó, observe as imagens abaixo e explique o que está acontecendo em cada par de quadrinhos. Então aqui eu tenho, ó, um menino ou uma menina, né, alguém colocando uma semente. Depois que colocou a semente na terra, já tá regando. Então eu vou colocar número 1, plantei sementes. Pode ser como se você estivesse plantando. Plantei as sementes. No segundo quadrinho, estou regando as sementes que acabei de plantar. Muito bem. Aí aqui você escreve. Algum tempo depois, as sementes germinaram. Aí aqui nesse outro ela já cresceu, né? Aí você coloca. Neste momento, as plantas já estão um pouco maiores do que a germinação. Porque quando ela germina, ela tá pequenininha. Depois ela dá uma crescidinha. Lembra do feijão que a gente planta? Planta ele é só um feijãozinho. De repente, ele tá enorme. Agora aqui embaixo. Aqui dessa aqui, ó. Aí vai escrever aqui. A planta já cresceu. E no último quadrinho, a planta floresceu. Que é o último estágio dela, né? O florescimento dela. Parece um girassol, mas não acredito que não é um girassol não, gente. É só para ter a ideia de como acontece todo o processo. Desde plantar a sementinha na terra, regar, esperar ela dar uma germinadinha, depois ela cresce mais um brotinho, aí depois ela cresce uma planta maior e no fim ela floresce. Esse é o processo da planta. Então, gente, a aula de hoje, de quinta-feira, está encerrada. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer as atividades tranquilamente, mas se tiver dúvidas porventura, entre em contato com a tia, que a gente resolve da melhor maneira possível, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã.